Oi, meu nome é Paola Cicarelli, eu sou conselheira da Associação Brasileira de Educação à Distância, sou consultora de educação, inovação na educação, educação para a felicidade. E hoje eu vim aqui compartilhar um pouquinho do que estamos vivendo neste momento e o que vivemos no momento de isolamento social na área da educação. Bom, não está sendo fácil, não está sendo fácil esse retorno, né? As crianças, elas estão vindo muito traumatizadas, as famílias estão muito traumatizadas. Ainda as famílias estão sem emprego, e elas ainda estão nessa situação até hoje, enviando currículo e não conseguindo trabalho. Então as crianças ainda estão tendo que conviver com os pais, muitas vezes os pais que nem se encontravam. Muitas crianças moram com 10 membros da família em casa e essas pessoas conseguiam conviver porque não se encontravam e de repente tiveram que ficar presas juntas em casas que muitas vezes têm 1, 2 cômodos. Aí você imagina o que essas crianças passaram, o que elas viram. Essas famílias começaram a brigar mais do que brigavam antes. Essas crianças começaram a ver coisas que nunca tinham visto. Então hoje, além da defasagem, né? Porque hoje as crianças ficaram 2 anos. A grande maioria das crianças ficou 2 anos afastada das escolas. E muitas vezes com família que não sabe, os pais não sabem ler, os pais não sabem matemática e não tem ninguém para ajudar. Então como que essa criança ficou? Parada, a pandemia inteira, a grande maioria das crianças ficaram paradas. Então hoje nós estamos tendo que lidar com 2 anos, né, de defasagem de aprendizagem. Então, hoje, por exemplo, as crianças que estão no quinto ano, o quinto ano hoje equivale ao terceiro, porque as crianças pararam no segundo e voltaram no quinto. Só que o currículo escolar não mudou. A gente está com um currículo de quinto ano e crianças que pararam no segundo, tendo que cumprir currículo escolar de quinto ano. Enquanto trabalhamos os traumas que elas sofreram e que elas ainda estão sofrendo durante a pandemia. E tudo isso sendo, mais uma vez, né, os professores que foram heróis, sim, durante a pandemia, né, durante o isolamento social, hoje eles continuam sendo heróis, porque as crianças estão vindo traumatizadas, indisciplinadas, com uma defasagem enorme, aumento muito grande de doenças, né, psicológicas, enfim. E os professores estão tendo que lidar com isso. Mas eles também estão traumatizados, a pandemia também foi muito difícil para eles, mas eles estão tendo que lidar com os traumas deles e ainda ajudar as crianças, as famílias a se curarem dos traumas delas. Então, esse é o cenário que nós estamos vendo hoje. Crianças, né, que foram deixadas para trás. E assim, se você pensa que eu estou dizendo, que eu estou falando só de crianças em situação de vulnerabilidade, não. Em educação à distância, a gente entende que a educação à distância é completamente diferente da maneira como se faz educação presencial, né? E as pouquíssimas escolas que receberam esse treinamento, essa formação, né? Que é né? Eu sou consultora de educação também. Então a gente ajudou essas escolas a montarem um novo currículo. Então, ao invés de 50 minutos de aula, 30 minutos de aula, 20 minutos de intervalo para as crianças poderem se mexer, correr, fazer outra coisa e depois voltar, porque a gente sabe que para um adulto já é difícil, para uma criança manter a concentração por mais de meia hora é quase impossível.
Nós também sugerimos rodas de conversa, porque as crianças estavam passando por uma situação muito desafiadora e elas não estavam sabendo como lidar com aquilo. Então a gente instituiu rodas de conversa para que as crianças pudessem contar o que elas estavam passando durante a pandemia. Gente, e assim, nessas escolas as crianças conseguiram, né? As escolas conseguiram manter algum nível de aprendizado, né? As crianças conseguiram se manter conectadas com a escola, aprendendo. A gente deu formação para os professores para mudarem a aula, ao invés de ficar falando, fazer aprendizagem por projetos para os alunos fazerem em casa, com os pais. E foi muito divertido, Jamais vai substituir a sala de aula. Criança tem que estar na escola. A educação à distância jamais vai substituir a sala de aula, mas num momento desse era o que tínhamos. E pouquíssimas escolas passaram da melhor maneira por esse momento. A grande maioria das escolas escolas caríssimas, simplesmente replicaram. Botaram uma câmera na frente do professor e mandaram ele replicar a aula. Isso não funciona. Então, não são só crianças em vulnerabilidade que foram deixadas para trás. Muitas crianças que estudam em escolas caríssimas também foram deixadas para trás. Então, essa realidade de crianças que perderam 2 anos de escola e saíram do 2º ano direto para o 5º, ou saíram do 9º ano direto para o 2º, para o 3º, essa é a realidade da grande maioria das crianças do nosso país, dos adolescentes no nosso país. E isso vão ser anos, né? A gente precisa mudar o currículo, a gente precisa adaptar o currículo, a gente precisa treinar os professores, a gente precisa treinar os professores em habilidades socioemocionais. Anos. Vai ser anos para a gente conseguir retomar um nível de aprendizagem que, na verdade, a gente já não tinha antes, né? Então, agora é isso. Nós estamos, né, correndo atrás do prejuízo, as secretarias municipais de educação estão dando formação para os professores, a gente está indo atrás de apoio psicológico para as crianças, para os professores, mas todo mundo tem que entender que as famílias estão passando por isso e que as escolas estão passando por isso e que os professores estão passando por isso e que todo mundo tem que ajudar, porque só se todo mundo trabalhar junto é que a gente consegue reverter isso. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir, eu tenho certeza que a gente vai conseguir passar pelos traumas que a gente sofreu, se levantar, mas a gente vai precisar colocar bastante esforço nisso. E aí, juntos, né? Eu sou muito da colaboração e eu acho que juntos a gente consegue tudo. Então, peço a ajuda de vocês para que sejam compassivos com seus filhos, sejam compassivos com os professores, com as escolas e ajudem no que vocês puderem, para que a gente possa retomar, né, a vida, mas de uma maneira melhor do que era antes. Enfim, essa é a minha mensagem aqui. Muito obrigada.